Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão bem? Como é que vocês estão hoje? Deus vos abençoe. Meus irmãos, uma pergunta para você. Quem é o devorador de que fala Malaquias? O devorador é um demônio? Quem é o devorador? Devorador é um demônio ou é outra coisa? Se a gente não der o dízimo, o devorador vem pegar o nosso dinheiro, acabar com as nossas finanças, como muita gente aí diz aí na igreja. Essas perguntas e várias outras vão ser respondidas nesse vídeo. Então, fique até o final que você vai ter várias perguntas sobre essa, né? E sobre dízimo, sobre essas coisas, até o final desse vídeo, tá bom? E não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar suas dúvidas, né? Colocar suas sugestões lá no nosso vídeo, tá bom? Para que a gente interaja com você e acompanhe os nossos vídeos, né? Nós temos um clube de membros, né? Do nosso canal. Se associe no nosso clube de membros, né? Baratinho, é muito fácil. Vai lá e se associe para você receber material inédito, né? Só reservado para quem está no clube de membros, tá bom? Bom, muito bem. Quem é o devorador? Então, nesse estudo, nós vamos falar sobre o devorador, que muitas pessoas mal intencionadas usam o devorador para assustar os crentes, para obrigar ele a dar o dízimo, né? Isso é uma verdade bíblica? Vamos analisar isso aí daqui para frente, tá bom? Quem é o devorador na Bíblia? O que era o devorador na Bíblia? Essa pergunta que a gente recebe sempre. Quem eram os devoradores? O devorador é um demônio ou o devorador não é um demônio? Né? Então vamos lá. O que era o devorador? O devorador era exatamente um gafanhoto ou gafanhotos. Os gafanhotos na Bíblia recebem vários nomes, como gafanhoto migrador, como gafanhoto mesmo, como devorador, destruidor. O devorador não é um demônio, como muitos pastores aí ensinam erradamente e muitas das vezes mal intencionado, para compelir você a dar o dízimo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos analisar dois textos aqui. Primeiro é em Joel, capítulo 1, versículo 4, e depois Joel, capítulo 2, versículo 25. Né? Em Joel, capítulo 1, versículo 4, diz assim, Joel, capítulo 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Quem a Bíblia acaba de chamar de devorador? O gafanhoto devorador. Então, quem era o devorador no Antigo Testamento? O que o gafanhoto devastador deixou. O gafanhoto devorador comeu. Então, era gafanhoto e não demônios. A Bíblia chama o gafanhoto de devorador por vários motivos. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nesse assunto e nós vamos continuar o nosso raciocínio. Em Joel, capítulo 2, versículo 25, diz assim, Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Mais uma vez a Bíblia chama de devorador o gafanhoto. Não precisa ter um curso teológico ou ser um bacharel de teologia para a gente entender isso. Basta a gente interpretar o texto como ele é. Então o devorador não é um demônio. A gente já estudou que o devorador não é um demônio, mas sim o gafanhoto. Aí a pergunta que fica, usar Malaquias para dizer que o demônio devorador vai consumir o dinheiro dos irmãos que não dão dízimo está certo? É um absurdo teológico afirmar que o devorador de Malaquias é um demônio, além de ser uma falta de tato, uma falta, como é que eu vou dizer? É uma ameaça, né? Para os irmãos mais simples, aqueles que não estudam a Bíblia, eles pensam realmente que vai vir um devorador, vai acabar com as finanças porque eu não dizimei esse mês, porque eu não estou dizimando, meu Deus, misericórdia, o que vai acontecer comigo? Vai vir um devorador e vai acabar com as minhas finanças, como se Deus fosse um vingador
né, fosse uma espécie de pessoa, de ser humano, que você não deu o que ele quis, então ele vai bater e vai acabar com as suas finanças. Aí o que você não vai poder dar o dízimo mesmo, porque acabou com as suas finanças, né? Então isso é usado para assustar, de má intenção, de muita gente. Graças a Deus que isso tem acabado. A gente não tem, eu pelo menos não tenho visto em muitas igrejas, mas sempre tem um ou outro com má intenção ou que não entende muito da Bíblia e vai falar que o devorador é um gafanhoto. Vamos lá. A passagem de Malaquias não tem ligação nenhuma com a igreja, mas sim com esta nação, como a Bíblia mesmo diz, é Israel. Então, não, o devorador não é um demônio, mas sim um gafanhoto. Fique tranquilo você que até agora acreditava que o devorador era uma espécie de demônio que veio a tocar nas suas finanças. Pode ficar tranquilo, é um gafanhoto. Bom, como a gente já viu, o devorador, na verdade, é um gafanhoto. Para a gente compreender melhor isso, a gente precisa estudar perfeitamente o que é dito. Muitas pessoas acham que o devorador é uma espécie de gafanhoto, mas não é uma espécie, e sim uma fase do gafanhoto. O gafanhoto tem fases, a vida dele tem 8 fases, a vida dele. E a fase do devorador é só uma delas. Então, grave bem. O devorador é uma fase da vida do gafanhoto. Vamos estudar algumas fases, né, desse tal do gafanhoto para a gente entender, né? Então, os gafanhotos também evoluem. Eles evoluem, eles aumentam de tamanho, eles viram outra coisa, né? Então, existe 50 mil espécies de gafanhoto. As nuvens de gafanhoto são aquelas que você vê nos jornais, nos filmes, né? Elas têm cerca de 1 bilhão de gafanhotos e com uma extensão de quase 5 quilômetros e até 20 quilômetros de distância. Ele se estende por quase 20 quilômetros de distância. E uma curiosidade importante para você é que os gafanhotos eles comem 2 vezes por dia. Imagina agora 1 bilhão de gafanhotos se alimentando 2 vezes por dia. Imagina o prejuízo. Eles comem cerca de 3.000 toneladas. É isso mesmo que você ouviu. 3.000 toneladas por dia, ou seja, 3 milhões de quilos de vegetação. Isso todo dia, todo dia. Já imaginou uma nuvem de gafanhoto como praga? Já imaginou o estrago numa lavoura? Já imaginou o estrago numa plantação? Então, por que a gente chega a dizer que só Deus mesmo para ajudar uma nação que está sendo atacada por uma praga dessa, um devorador com uma nuvem de gafanhotos dessa, né? Então, as fases da vida do gafanhoto, a gente já sabe que os gafanhotos na Bíblia recebem vários nomes, e os nomes representam fases da vida do gafanhoto. Então, vamos analisar o versículo em hebraico para ficar mais fácil compreender. Em Joel 1, versículo 4, diz assim, o que ficou da largata, isso aqui é outra tradução, tá, irmão? O gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto a locusta comeu, e o que ficou da locusta o pulgão comeu. Né? Falando as frases, as palavras em hebraico, diz assim, o que ficou do gazã, que é a largata, comeu o arbete, o gafanhoto, e o que ficou do arbete, do gafanhoto, comeu o geleque, que é a locusta, e o que ficou do geleque comeu o jacel, que é o pulgão, são fases do gafanhoto. Então, nessa passagem de Joel, a gente tem 4 fases do gafanhoto. São elas, gazã, arbete, geleque não é gelé, não, é geleque, e eleque e jacel. E a seguir, nós vamos entender todas as fases da vida desse gafanhoto. Bom, a primeira fase é o gazã. Nessa fase ele não tem asas, né? Ele é conhecido como salteador. Nessa fase ele só consegue saltar, ele salta até 2 metros de altura. Nessa fase ele é chamado de gazã, isso é, portador. Ele se instala nas plantações e se alimenta dos frutos e prejudica prejudica demais os agricultores, né? A gente encontra esse gafanhoto em Joel capítulo 1, Amós, capítulo 4, versículo 9, e 2 Reis, capítulo 6, versículo 4. Vai lá nas referências que a gente falou para você ver se não é isso mesmo, tá? A segunda fase é o arbete, que é um migrador. Nessa fase ele fica saltando de lugar para lugar nas plantações. Ele ou ela, né?
se alimenta mais do que na fase anterior. Ela se alimenta agora de cevada, de grãos, de cereal, e aqui ela está mais evoluída, causa mais estragos. A gente encontra Arbete em 1 João, capítulo 4, e Levítico, capítulo 11, versículo 22. A terceira fase é o Ieleque ou Jaleque. É o famoso devorador que está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Mas por que é chamado devorador nessa fase? Porque ele já tem asas e começa a andar em grupos. Nessa fase ele se encontra num ambiente propício para que ele goste. É o meio em que ele se torna dono do local, porque é muito difícil tirar ele do local. Ele já está bem mais evoluído, até que ele consuma todo aquele alimento do local. Nessa etapa, ele também necessita comer mais, por isso que ele é chamado devorador. Quarta fase é o chamado de Chacel, é o destruidor. Essa é a última fase de evolução do gafanhoto. Aqui o gafanhoto já foi totalmente transformado. Ele literalmente só anda em grupo e se alimenta desde o alto da plantação até as raízes, até o chão da vegetação. Geralmente ele se alimenta de tudo, só deixa o tronco, de uma árvore ou de uma plantação, do pé de alguma coisa. Aqui a gente encontra ele em Joel, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 28, em Deuteronômio, capítulo 28, Deus fez um pacto com o povo de Israel, o famoso pacto da bênção e maldição. A gente já sabe que as bênçãos nessa época era condicionada à obediência. Observe que um dos versículos fala sobre isso. Está em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Fala assim: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Tendo em mente isso, nós sabemos que, mediante a obediência, Deus abençoava Israel. Era necessário obedecer para ser abençoado. E agora nós vamos entender o contexto de Malaquias, O peso da palavra do Senhor, por intermédio de Malaquias, já diz que Malaquias é um livro para repreender Israel. Deus rejeitou até as ofertas do sacerdote naquele tempo. Está em Malaquias, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Os sacerdotes levitas violaram a aliança de Deus com Levi. Está lá em Malaquias, capítulo 4 até o 6, diz assim: Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Outra coisa, os sacerdotes eram infiéis com as suas esposas. Está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardais em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade. Olha bem o contexto dessa passagem. Israel estava totalmente fora da direção de Deus, da presença de Deus. O sacerdote traindo as esposas, oferecendo sacrifício que não agradava a Deus, entre muitas outras e várias coisas. Os levitas, em Números, receberam o presente de trabalhar somente na casa de Deus, lá em Números. Eles tinham que servir ao Senhor, eles não tinham parte na herança, conforme Números capítulo 34. E os levitas precisavam, então, ser alimentados, sustentados pelas outras tribos. E o que aconteceu naquela época? As outras tribos pararam de entregar as ofertas e os dízimos na casa do tesouro, que é o lugar específico para recolhimento desse dinheiro, dessas ofertas. E os levitas, então, por conseguinte, estavam passando por uma grande necessidade, estavam passando fome. E assim surge Deus falando para eles dizimar na casa do tesouro, para que não haja falta de mantimento lá, isto é, alimento para os levitas e os sacerdotes. Então vamos analisar Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja
mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. No quê? Que eu todo do ano, né, dando dízimo na casa do tesouro para que não haja mantimento, para que haja mantimento. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, a que não haja lugar suficiente para que eu escolher. Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Com base em toda essa informação, esse contexto da época que a gente está estudando, ficou muito fácil interpretar esses versículos. Vamos lá. Primeiro, casa do tesouro, né, era o lugar onde ficava o dinheiro. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 21. Está lá escrito. Se depois, para que haja mantimento na minha casa, exatamente na casa de Deus era levado o alimento, dízimo. Por causa de vós repreenderei o devorador, isto é, e se fossem fiéis, Deus impediria que o gafanhoto, que o devorador, comesse o fruto da terra dele, como o próprio versículo já diz. Não é um demônio, é um gafanhoto. De novo, não é um demônio, é um gafanhoto. É uma fase do gafanhoto, né? Corrigindo. E a vossa vide do campo não será estéril. Olha a promessa de Deus, isto é, eles plantariam e Deus daria água, chuva para regar a terra e tornar ela fértil e produtiva, desde que eles não deixassem faltar alimento para quem? O sacerdote levita, que era a função do dízimo, entre outras coisas, também era para sustentar o estrangeiro, sustentar a viúva, o órfão. Tudo isso era função do dízimo que eles não estavam dando. Então Deus disse, se vocês derem, eu vou trazer todas essas bênçãos sobre vocês. Lembrando que eles estavam no tempo da lei, né? Então existia essa obediência e recompensa. O obediente recebia recompensa, o desobediente recebia maldição. Você está me entendendo bem? Muito bem. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, né? Caso você não puder dar o dízimo, não vai ter nenhum demônio sugando seu dinheiro, não, né? Claro que todos nós temos que ofertar na casa do Senhor, nós temos que dizimar, sim, mas se não houver, se você não der um dízimo naquele tempo, né, naquela hora, não vai vir um demônio sobre você, não. Simplesmente você está devendo o dízimo, né, de entregar o dízimo na igreja. Não quer dizer que vai vir um demônio sobre você, não. Isso não existe, viu, meu irmão? Então fique tranquilo, não vai vir demônio sobre sua casa, não. Muito bem. Sejamos fiéis no dízimo. Nós fazemos a doação do dízimo e da oferta por amor e gratidão a Deus e não por medo. Como é que eu dízimo hoje no novo concerto? Nós não entregamos dízimo por causa da lei, senão a gente está voltando para a lei. A gente entrega o dízimo, sim, é correto dar o dízimo, é correto sustentar a igreja, sustentar os pastores que puderem ser sustentados, sim, é lícito, é válido, a gente tem que dizimar, porém, não vai vir nenhum demônio sobre você. E outra coisa, você não dá porque você tem medo. Que a palavra de Deus que diz que Deus ama quem dá com alegria. Se você está com medo, como é que você está dando com alegria? Então, você dá por amor à obra. Hoje nós vivemos o tempo do amor, né? O tempo que nós fazemos as coisas por amor a Deus. Não é mais compelido pela lei, porque a lei já passou, a gente vive novidade de vida, né? Então, nesse estudo, a gente viu que devorador não é um demônio, e sim uma das fases da vida do gafanhoto, e que o meu dízimo deve ser por amor e gratidão a Deus, e não por medo. Entendeu, meu irmão? Eu espero que você tenha entendido tudo isso, eu espero que esses conceitos que você tenha tido aí esse tempo todo, tenha entrado na sua mente, de que vai vir um devorador, vai acabar com sua vida, vai acabar com suas finanças, nada disso vai ocorrer. Basta que a gente faça, né, como assim Deus nos recomendou. Examinemos a Escritura para encontrar nela sabedoria, né?
O povo sofre, padece por falta de conhecimento. Então nós devemos ter conhecimento. Estudar a Bíblia nos liberta, nos transforma. E agora a gente sabe verdadeiramente que gafanhoto é gafanhoto, devorador é uma fase do gafanhoto e não é um demônio. Tá certo, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, Deus te proteja. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de conversar com a gente e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fica com Deus, em nome de Jesus.